O treinador entregou o jogo. A gente, como jogador, quando fala alguma coisa, é punido. O que teve a ver o gol com a entrada do Lingard? Que é muito ruim, né? A gente não poder se pronunciar, a gente Fez aí, ó, tomar o gol do time ruim desse. tom de ameaça contra nossos atletas. Não é só os jogadores do Corinthians que reclamam. Tá piada, velho. Preferi evitar falar sobre a arbitragem, porque Falando que a substituição foi boa, foi ruim. Cara, essa reação do Neto. Vocês aí, ó, tomar o gol do time ruim desse. Esse bate-boca que o Diniz tem com o repórter. Porque senão a gente fica discutindo nesse vazio. O Hugo Souza falou aí, cara, não dá nem pra acreditar. preferi evitar falar sobre a arbitragem, porque É uma das cenas mais ridículas que aconteceu com o Corinthians contra o Inter. Tá quinta-feira, hein? Não dá pra saber, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca pode duvidar do Corinthians, né? Mas o que foi feito hoje aí, o treinador entregou o jogo. Na verdade, o treinador entregou o jogo, mexeu mal, escalou mal o time também. Poderia ter entrado com o Carrilho no lugar do Guinegão, né? Depois ele quer ajeitar de novo, bota dois volantes, não dá um chute no gol, bota o Pedro Raul, o Lingard, chapeada, velho. Mas vocês da narrativa aí, nossa, o Lingard, hein, jogou pra caralho. Nossa, quanto chute ele deu no gol, o Lingard. Pô, vamos esperar o Memphis. Quinta-feira, né? Escanteio pro Internacional. Vai voltar essa bola, a bola vem, bate! Tá aí, ó. Parabéns aí pra vocês aí. Parabéns à defesa, parabéns pra vocês aí, ó. Tomar o gol do time ruim desse. Matheus Bahia! Gol! Vamos lá então, a verdade, o Corinthians perder pro time do Internacional, eu vou falar uma coisa pra você. Só perdeu porque você, Fernando Diniz, mexeu mal no time, desqualificou o time do Corinthians que estava marcando e que jogou muito bem o primeiro tempo. Era pra ganhar o jogo com tranquilidade, mas muita tranquilidade. Mas aí, você colocou o Lingard. Que legal o Lingard, hein? E aí, vai colocar o Memphis quinta? E aí? Pô, meu irmão, você não tinha que ter colocado o Lingard. Você tinha que ter colocado o outro volante. Você tá jogando fora de casa. Você tava jogando bem. Aí você abriu o time. Abriu o time. Uma desgraça. Tomou o primeiro gol numa saída. Tomou o segundo num pênalti, que foi pênalti. Você, Fernando Diniz, entregou o jogo pro Internacional. E todas as vezes que o Internacional teve chance para fazer o gol, foi Gabriel Paulista entregou, Hugo entregou. Só isso que eles fizeram. O Corinthians se joga certinho do jeito que jogou o primeiro, ganha o jogo com facilidade. Isso é o que eu penso. Comentasse o que vocês viram ali, né, no campo. A diretoria reclamou bastante de arbitragem também. Você no final do jogo foi falar com o árbitro, acho que recebeu o cartão amarelo. Como é que você viu ali de trás tudo isso que aconteceu no jogo? na verdade eu vou preferir evitar falar sobre a arbitragem, porque a gente como jogador, quando fala alguma coisa, é punido. E eles fazem o que querem. Então eu prefiro ficar quieto e não falar sobre a arbitragem, já que o Marcelo já se posicionou. Faltou bola também hoje de noite? Acho que faltou um pouco da gente conseguir penetrar a defesa adversária, conseguir criar mais chances de gols. A gente faltou um pouco, agredir um pouco mais o adversário. Eu acho que o adversário fez um jogo muito defensivo, onde eles vieram por um erro e no momento onde a gente acabou cedendo um pouco de erros a eles, eles foram fatais e agora a gente tem que colocar a cabeça no lugar e corrigir os erros para que a gente possa correr atrás do resultado em casa. Isso é uma briga que eu tenho muito com vocês. O que teve a ver o gol com a entrada do Lingard? Porque senão a gente fica discutindo nesse vazio. E se tivesse entrado e o Lingard tivesse feito 2 cruzamentos e saído do gol, aí assim, nunca é uma coisa específica assim. Isso é um tipo de análise que a gente atrasa muito a discussão no futebol brasileiro. O Lingard eu posso ter errado na substituição, isso não estou defendendo ou deixando de defender isso. É uma questão que não tem, os gols não têm sentido absolutamente nenhum. O Lingard entrou aqui do lado esquerdo, a gente fez uma pressão boa na frente, o goleiro chutou. Aí o Gustavo Henrique ganhou quase todas as bolas do jogo. Nessa bola o cara raspou, a gente demorou para retornar. Aí virou um escanteio. Aí o escanteio, o cara bateu o escanteio mal, a bola veio baixa.
Aí foi tudo confuso, aí tirou ali, espanou a bola, o cara acertou o chute, que não estava programado nada para ele fazer aquele chute. E logo depois de um minuto e meio, teve um pênalti de a gente com 10 caras dentro da área. Então não tem absolutamente nada a ver o André ter saído e o Uribe ter entrado. Assim, é fazer uma associação muito pequena. É como aquelas coisas assim, o time toma 2 gols seguidos aos 47 do segundo tempo. Logo o time cansou e a preparação física está ruim. Essas alusões que às vezes as pessoas fazem de uma maneira simples, acaba mais desinformando e poluindo a cabeça do torcedor do que informando. Eu não estou falando que a substituição foi boa, foi ruim. Isso a gente pode discutir, perder o meio do campo, os caras começaram a jogar muito dentro. Não foi isso, depois que o jogo mudou, depois que tomou os gols, o jogo ganhou outra característica. Aí quando acontece outras coisas, fica um pouco mais nervoso, quer sair um pouco de trás com muita velocidade, e acaba o time ficando mais descoordenado. Então não dá nem muito para fazer uma análise. Agora, olha essa acusação dentro do Corinthians que foi feita ontem. Um outro ponto sobre a arbitragem que a gente vem ouvindo dos jogadores, que é um processo meio que de intimidação dentro de campo, né? De que os jogadores não podem falar, os jogadores não podem se comunicar, o auxiliar técnico pode apontar uma situação, o jogador vai contar o número de faltas que o adversário fez e ele toda hora sendo tolhido de poder falar qualquer coisa dentro de campo. Não só dentro como fora de campo, porque hoje as entrevistas também causam, né, punições, causam gancho, né? O Ranieri falou muito bem sobre isso na última partida. Ontem o Canóbio do Fluminense falou sobre isso também, o Hugo já foi punido por dar uma entrevista. Então é uma situação que me parece meio que direcionada, como um todo de arbitragem, não específica de hoje, que é muito ruim, né? A gente não poder se pronunciar, a gente ficar ali com o nó na garganta, os jogadores não podem falar, isso vai enervando os jogadores, vai trazendo uma situação que não faz bem para o futebol. Então trago essa reflexão, né, algo que é contínuo, que é corriqueiro, e que não está fazendo bem. E especificamente do jogo de hoje com relação a esse tipo de conduta, o nosso departamento jurídico está estudando, inclusive, uma representação por situações com tons de ameaça. A gente está olhando um lance específico, buscando o áudio do VAR, para falar sobre essa questão específica de tom de ameaça contra nossos atletas. E isso é algo que eu quero aqui trazer esse tema para ser discutido, para ser debatido. E volto a dizer, não é especificamente do jogo de hoje. Me parece um comportamento contínuo de intimidação. E também não é só para o Corinthians, é algo que está ultrapassando, né, essa questão. E eu acho que isso tem que ser muito bem olhado. Não é a primeira vez, não é só os jogadores do Corinthians que reclamam. Ontem mesmo, no jogo do Vasco, o Canóbio reclamou pra caramba do árbitro. O jogo do Vitória teve polêmica e foi o mesmo árbitro de hoje. Mas eu não estou aqui para falar dele. Eu, com toda a minha experiência, procuro sempre respeitar ao máximo os árbitros dentro de campo, coisa que eles não estão fazendo. Mas esse não é o meu trabalho, de estar aqui para falar. O Marcelo Passo chegou a falar que vocês foram intimidados dentro de campo, vocês passaram esse relato realmente? Sim, o Marcelo já falou tudo, né? Tudo que a gente comentou com o Marcelo dentro do vestiário, então ele já falou na coletiva. Então, como eu falei, não é meu papel de vir aqui criticar ninguém, é mais o trabalho do Marcelo, da diretoria do Corinthians. Onde é que o Corinthians perdeu? E aí, nação, com todo respeito ao Internacional, o Corinthians não pode perder do jeito que perdeu no primeiro confronto de oitavas de final de Copa do Brasil. Não tem esse direito porque o elenco do Corinthians é melhor, o Corinthians tem uma equipe mais estruturada que vem jogando melhor que a equipe do Inter, que vem muito mal no Brasileirão. O Corinthians praticamente fez com que o confronto ficasse muito desequilibrado para a volta. Tem totais condições de passar. O Corinthians pode fazer 3, pode fazer 2 e ir para os pênaltis, tá tudo certo. Agora, quando você tem uma vantagem de 2 gols de diferença, é um abismo, né? Em uma Copa do Brasil, em um jogo que semana que vem já tem, na próxima quinta-feira, então o Corinthians não tinha o direito de perder do jeito que perdeu pro Inter. De repente 1-0, um 2-1 seria algo mais natural. Um 2-0, com o Internacional jogando muito mal o Campeonato Brasileiro e o Corinthians com uma equipe acertada. Não vem também de bons resultados no Brasileirão, é bem verdade, empatou em casa com o time reserva, contra o Atlético Paranaense, mas assim, comparado ao Inter, que vive uma fase desastrosa, o Corinthians tem um time melhor. É por isso que algumas pessoas vão criticar o Fernando Diniz, pela inconsistência do trabalho dele. Depois de meses, já era para ele ter pelo menos aquele padrão de jogo definido para jogar fora de casa. E a gente vê que o Corinthians muitas das vezes tem dificuldades. E dificuldades contra equipes, igual a gente falou, é o Inter. O Inter tá com muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. Quem assiste os jogos do Inter, quem tá acompanhando sabe que o Internacional é uma equipe que não tem padrão de jogo, é uma equipe que perde a todo momento.
uma equipe que dificilmente soma os 3 pontos, e aí contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo, foi fácil, pô. Parece que deu um apagão, o Inter foi lá e fez 2 gols. Então fica muito complicado pro confronto da volta. E você, o que achou? Quero a tua opinião, ó. Pra ver os comentários embaixo desse vídeo. Teve choro de arbitragem do Corinthians. Vocês concordam? É choro ou não? Tem razão na reclamação? Deixa tua opinião aqui embaixo também. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.